Senhor, lembra-te, Senhor, lembra-te, lembra-te, Senhor, do teu amado Filho. Esquece os meus pecados, esquece, Senhor, esquece, Senhor, eu te imploro, Santo Deus, eu te imploro, Santo Deus, eu te imploro, eu te imploro, ó Santo Deus, não te lembres dos pecados meus. Lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor, lembra-te, lembra-te, Senhor, do teu amado, do teu amado Filho. Lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor, lembra-te, lembra-te, Senhor, do teu amado Filho. Esquece os meus pecados, esquece, Senhor, esquece, Senhor, eu te imploro, Santo Deus, eu te imploro, Santo Deus, eu te imploro, eu te imploro, ó Santo Deus, não te lembres dos pecados meus. Lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor.
do teu amado. Do teu amado, do teu amado Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Feito Lipa, só lhe dou glória. Já orou, já leu a Bíblia hoje? Estava novamente meditando sobre a cruz de Cristo e provavelmente eu vou meditar nesse glorioso acontecimento nos próximos 2 anos, se Deus quiser, todos os dias ao acordar. E hoje decidi falar sobre este versículo aqui de Mateus capítulo 27, versículo 54. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, é verdade. Este era o Filho de Deus. Esses dias eu estava lembrando daquela imagem famosa do leão parado. Não sei se é uma pintura, é praticamente uma pintura, né? Não sei se é um desenho feito à mão ou feito no computador, não sei. Aquela pintura de um leão parado, vários cristãos ajoelhados, alguém em pé. Eu não sei se aquele que estava em pé é o próprio Cristo ou o pastor daquelas ovelhas. Provavelmente é o pastor delas. Aí ao redor do lugar ali, uma espécie de teatro, coliseu, algo do tipo, tem um monte de cruzes e tem vários cristãos sendo queimados vivos, ou alguns já podem estar mortos. Atrás tem as arquibancadas do teatro totalmente lotado. Quando você olha para aquele lugar, a primeira coisa que vem à cabeça de algum cristão que conhece um pouco o livro de Atos, as cartas de Paulo, etc., tantas epístolas de Pedro como João, Tiago, eu creio que alguns cristãos devem ter feito essa pergunta: quem são essas pessoas que estão aí prestes a ser devoradas pelos leões? É claro que o retrato não tem uma intenção de caracterizar o rosto de algum dos cristãos do primeiro e segundo século, etc. Mas eu gosto de imaginar, sabe? Quem são aquelas pessoas que estavam ali? Esses dias eu estava imaginando e pensando na conversão deste centurião aqui, que viu Jesus Cristo sendo morto na sua frente, ou daquele homem que pegou a lança e perfurou Jesus pelo lado. Eu acho interessante que muitas pessoas não têm essa curiosidade, sabe, de saber quem poderia ser aquelas pessoas. Não que isso seja importante, mas eu gosto de pensar, sabe, que enquanto aqueles leões estão prestes a devorar os cristãos, entre aquele grupo ali de cristãos, tem, quem sabe, aquele homem que teve a sua orelha cortada, sabe?
por Pedro. Eu gosto de imaginar que ele se converteu, sabe? Quem sabe ouvindo falar sobre a morte de Estevão sendo apedrejado. Quem sabe ouvindo falar sobre Ananias e Safira em Atos 5. Quem sabe ouvindo falar que um tal de Saulo de Tarso agora se tornou um dos cristãos. Ou quem sabe estando ali entre a multidão daqueles que ouviram algum dos sermões de Paulo em alguma das suas viagens missionárias. Eu gosto de imaginar, sabe, que aquele homem que perdeu a sua orelha ali por Pedro se converteu. Também gosto de imaginar que entre esses mártires está aquele homem que foi curado da sua lepra. Gosto também de imaginar que entre esses mártires ali, naquela figura do Coliseu, está aquela mulher de João 4, mulher samaritana, e também aquela mulher de João 8, pega em adultério. Também gosto de imaginar aquela mulher que lavou os pés do Senhor, enxugou com seus cabelos. Também gosto de pensar que naquela multidão ali, naquele grupo de cristãos que vai ser devorado pelos leões, está essas mulheres. Também gosto de pensar que entre essa multidão, já com a idade, digamos assim, mais avançada, agora adulta, está aquela menina que Jesus trouxe dos mortos. Gosto de pensar também que pode ser que ali esteja também Lázaro, que Jesus Cristo ressuscitou. Gosto também de pensar que o Zaqueu, aquele que Jesus foi passar um tempo na sua casa, também está ali. Também gosto de pensar que aquele endemoniado gadareno, muito tempo depois de que Cristo ressuscitou dos mortos, enviou o Espírito Santo, morre Ananias e Safira, morre Estevão, tem o sino de Jerusalém, Atos 15, enfim, depois de ter acontecido a viagem missionária de Paulo e Barnabé. Eu gosto de imaginar, sabe, que essas pessoas estão ali naquela multidão, naquele grupo de cristãos que vão ser devorados pelos leões. Toda vez que eu vejo essas imagens de mártires, eu gosto de imaginar que entre essas pessoas estão, sabe, todas as pessoas que Jesus Cristo teve um encontro durante o seu ministério. Quem sabe algum dos discípulos de João Batista? Quem sabe, por que não o próprio Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio, mas após ter influenciado no sepultamento do Senhor, agora crendo na sua ressurreição, após ter se encontrado com o Senhor, como está relatado em João capítulo 3, agora ele alegremente entrega sua vida como Marte sendo devorado pelas feras. Eu gosto também de imaginar que entre esse grupo de cristãos que vai ser devorado pelos leões, que está nessas pinturas, nessas imagens que nós vemos aí pela internet, gosto de imaginar que entre esse grupo está aquele menino, agora já adulto, que ofereceu ao Senhor aqueles pães, aqueles peixes para a multiplicação. Eu gosto também de imaginar que entre esse grupo, dessa imagem, que nós encontramos muitas vezes na internet, de o leão parado, ou os leões perto dos cristãos, e eles orando de joelhos, eu gosto de imaginar que nesta imagem também está algumas, se não todas, as crianças que o Senhor abraçou, sentou do lado, enquanto dizia: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Eu gosto de imaginar, sabe? Também gosto
de imaginar que ali naquela cena que para muitos é um desastre, é uma tragédia. Eu gosto de imaginar que naquelas pinturas onde tem os leões ao redor dos cristãos e aquela multidão assistindo aquele massacre, eu gosto de imaginar que ali está algumas das pessoas que viram o milagre da transformação da água em vinho naquele casamento. Também gosto de imaginar que entre aquelas pessoas que vão ser devoradas pelos leões está alguma das pessoas que ouviram as respostas divinas, celestiais de Cristo contra aqueles que queriam matá-lo. Entre aquelas pessoas que vão ser devoradas pelos leões está alguma das pessoas que ouviram de perto Jesus dizendo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Entre aquele grupo de pessoas também está algumas das pessoas que ouviram Jesus Cristo dizer: a minha casa será chamada casa de oração. Também está alguma das pessoas que ouviram: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que choram, quem sabe está ali, prestes a ser devorado pelos leões, alguém que ouviu de perto Jesus Cristo pregar o glorioso Sermão da Montanha. Ou que ouviu o Senhor dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou quem sabe, está alguém que, junto com a multidão, gritava: Barrabás, soltem Barrabás, Barrabás, crucifica-o. Quem sabe entre essa multidão, alguns se converteram. E olhando aqui para a cruz, eu não posso desistir, sabe, de nenhum desses soldados e imaginar que todos eles se perderam. Quem sabe alguns daqueles que cuspiram no Senhor e batiam na sua cabeça, zombando dele, dizendo: salve Jesus, o Rei dos Judeus. Quem sabe muitos deles foram salvos, tocados pelo Espírito de Deus, foram regenerados. E gritando, cheio de pavor, pernas tremendo, boca gaguejando, dor no coração, olhos lacrimejando, pânico, terror, assustados, sentindo o peso dos seus pecados, tendo uma convicção fortíssima da gravidade, do peso dos seus pecados. Eles gritavam com grande pavor: é verdade, é verdade, este era o Filho de Deus. E o que acontece depois, só Deus sabe. Tudo que eu disser aqui pode ser apenas especulação. Mas quem sabe eles continuaram servindo o Império Romano até não aguentarem mais. Em seus sonhos eles sonhavam com a cruz. Todas as vezes que eles iam dormir, eles viam aquela visão gloriosa do Filho de Deus morrendo pelos seus pecados na sua frente. E chegou um momento que eles começaram a pregar para os outros soldados, começaram a usar a sua influência para descobrir mais sobre Jesus, a perguntar para as outras pessoas os seus ensinamentos. E chegou o momento que eles, quem sabe, diante de César, diante das autoridades, começaram a pregar para eles. E é claro, foram presos, destituídos dos seus cargos e foram jogados nas arenas para serem mortos. Foram também, quem sabe, alguns até crucificados como traidores, afinal,
estavam sendo rebeldes, estavam aderindo a uma anarquia, dizendo que aquele que morreu crucificado está vivo, ele ressuscitou e ele é o Filho de Deus. Eu gosto de imaginar, sabe? Quando eu leio os evangelhos, que muitas dessas pessoas se converteram, se tornaram mártires, se tornaram cristãos fiéis. Uma das coisas que nós aprendemos também neste versículo é que muitos só percebem a verdade na sua frente quando eles cometem grandes pecados. Veja a que ponto eles chegaram para poder reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Enquanto eles não viram aqueles sinais todos. Veja, versículo 50. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. Imagina o brado de Cristo, o próprio Verbo, o próprio Deus dando seu último brado, a sua última gloriosa fala. Dizem que Martin Lloyd-Jones, quando pregava, as pessoas sentiam como choques elétricos atravessando os seus corpos. Dizem que grandes avivalistas, quando eles pregavam, as pessoas sentiam como um fogo derretendo seus corações como se fossem palhas. Outros diziam que outros pregadores, quando pregavam, sentiam como seus corações fossem pregos e como se a voz daquele pregador fosse um martelo. Outros chegavam a dizer que as palavras do pregador pareciam uma espada que os cortava. Mas imagina a voz de Cristo, seu último brado. Deve ter atravessado a alma daqueles homens que estavam na sua frente. Que brado glorioso! Que brado foi esse? Que palavra mais cortante que espada de dois gumes. Deve ter sido algo assustadoramente glorioso. E quando Jesus dá esse último brado em alta voz, alta voz, do alto do Gólgota, fazendo pessoas de longe escutarem a sua voz. Quem sabe Pedro, de longe, escondido entre as florestas, olhando de longe, ouviu aquele brado. Quem sabe os discípulos, olhando de longe, escutaram o eco daquela voz. No mesmo instante, versículo 51, no mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Quem estava ali perto desse véu deve ter tremido, arrepiado da ponta do dedão do pé até o alto da cabeça. Deve ter arrepiado todo. Olha que coisa. Este véu que separava o ambiente do santo dos santos foi rasgado, simbolizando que agora nós podemos ter acesso a Deus Pai pelo novo e vivo caminho que Cristo nos concedeu. E esses fatos miraculosos que aconteceram, esses sinais, deve ter feito esses homens ficarem apavorados. Porque se Cristo de fato fosse apenas um homem comum, ele daria o seu último brado, expiraria ou morreria. E ficaria tudo em silêncio, mas o fato de, no mesmo instante que ele entrega o Espírito, acontece esses sinais miraculosos. Isso deve ter ecoado fundo na alma daqueles assassinos que mataram o Senhor.
A terra estremeceu, imagina. O Tetelestai está consumado. Está consumado. E a terra tremendo tudo. O chão tremendo. A terra toda tremendo. O chão tremendo e o pavor toma conta das almas daqueles homens. Eu acho que eles pensaram, agora o mundo acaba. O que vai acontecer? Raios vão cair, agora a terra vai abrir, vamos ser engolidos vivos. O mundo vai acabar. O que nós fizemos? Versículo 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que, olha só, e os que com ele. Centurião aqui é alguém que comandava uma centúria, seria 100 homens. É interessante, né? Um homem de tamanha autoridade, um homem de tamanha importância, tremer dessa forma, ter essa convicção de que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Que hoje nós possamos ser arrebatados por essa compreensão. Que esse grande pavor venha invadir a nossa alma toda vez que pecarmos. Porque os pecados são graves, porque foram a causa do Senhor da glória ter sido assassinado naquela cruz. Então que nós venhamos sentir o peso de nossos pecados e gritar em grande pavor, nos arrependendo, testificando que, meus pecados são a causa da morte do Filho de Deus. Por isso, os pecados, todos eles são algo muito grave. E que esse conhecimento, essas palavras possam nos santificar, nos motivar a viver em santidade. Que o Espírito Santo nos convença de nossos pecados e que nós venhamos crer. Ele é o Filho de Deus, que não está morto, ressuscitou, aleluia, e vive pelos séculos dos séculos. Amém. Fé e tulipas, tenha todos um maravilhoso dia.